Quando eu era moleque, tinha 6 anos, 5 anos, eu ia para. Eu estudava ali no Flamengo, morava na Senador Vergueiro, dava uma voltinha, tinha um beco, na época era inclusive de barro, hoje em dia é asfaltado, dava a volta no quarteirão, e a escola que eu estudava, era uma escola municipal, ficava atrás do prédio. Se você imaginar um quarteirão, eu andava pelo beco e ia sozinho, com a pastinha, com 5 anos, 6 anos de idade, ficava na porta da escola com a minha pastinha, o pessoal fazia fila e todo mundo entrava. Olha a diferença para hoje, né? Não só no caso do Brasil, né? A gente não pode, uma criança de 5, 6 anos, não é concebível que a criança vá para a escola sozinha, né? E aquela escola tinha todo um modelo de educação, de maneira de ensinar, que era compatível com aquele ambiente que a gente vivia. Aí você vai falar, qual é a principal diferença que existe daquela época para agora e que a gente não está considerando quando a gente vai refletir sobre o futuro da educação. Se a gente pegar ali 1970, botando ali, eu nasci em 1960, vamos botar 1970 com 10 anos. O mundo, em 1970, tinha 3 bilhões de habitantes. E hoje nós estamos com 8, né? Quer dizer, de 1970 para cá, nós mais do que dobramos a população mundial. O Brasil, naquele 1970, quando eu tinha 10 anos, ele tinha ali, segundo até aquela musiquinha famosa, né, 90 milhões em ação na época da Copa. Hoje nós somos 210, nós dobramos a população de 1970 para cá. Mais do que dobramos, né? Então, o Rio de Janeiro dobrou a população. Na época que eu nasci, eu estava vendo aqui, estava mais ou menos ali Natal, porque era a capital, né? Então, estava migrando para Brasília, eram 3 milhões, já era 3 milhões de habitantes, nós somos hoje 6 milhões de habitantes no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Então, o que a gente precisa entender é a grande novidade da ciência social 2.0, é o efeito populacional na maneira que nós vivemos. A gente não tem isso claro, isso não está dentro do epicentro da ciência social. O papel que o aumento populacional tem, ele é o principal movimento, é a principal força de modificação da espécie humana. Nós somos uma espécie que vivemos sobre a égide da complexidade demográfica progressiva. Então a gente precisa ir, conforme a gente vai aumentando a população, a gente vai tendo necessidade de ir sofisticando todas as nossas atividades na área social. Por isso que eu gosto muito, né, da frase do Ronaldo Mota. Ronaldo Mota foi reitor da Estácio, eu conheci ele fazendo uma palestra e a gente trocou muito. A frase dele para mim foi marcante nessa direção. Vou abrir aqui aspas para o Ronaldo Mota. A principal inovação na educação neste novo século é superar o desafio da qualidade na quantidade e na quantidade com qualidade. Vou repetir a boa frase do Ronaldo Mota. A principal inovação na educação neste novo século é superar o desafio da qualidade na quantidade e na quantidade com qualidade. Eu diria que tudo, absolutamente tudo, na educação, na mobilidade, na energia, nos serviços, nos produtos, é sempre nessa direção. Mais qualidade na quantidade. Se vocês analisarem todo o esforço que tem sido feito de inovação, sempre tem esta sacada do Ronaldo Mota. Pega o Uber. É um táxi com mais qualidade na quantidade. Eu aumento a quantidade de motoristas de serviço com mais qualidade, porque eu tenho como avaliar
o motorista e ele então não cai para determinado tipo de problema porque ele não faz determinadas coisas porque ele sabe que está sendo avaliado. Então você resolve essa questão. A Amazon é a mesma coisa, a pessoa bota um produto lá, ela sabe que ela vai ser avaliada, então ela toma uma preocupação. Tudo está sendo cada vez mais avaliado. Tudo recebe estrelinha, tudo recebe curtição, tudo recebe comentário. Então a gente passou a ser, né, a gente está tentando resolver na civilização 2.0 esse desafio da qualidade na quantidade. E quando a gente fala então de educação, você vai falar, né, pô, qual é o primeiro passo? O primeiro passo para que um educador possa reavaliar o modelo educacional. Qual é o primeiro passo? Aonde que a gente deve começar? Eu, lá no final do artigo, faço essa sugestão. Eu digo o seguinte, por onde começar? Educadores precisam compreender os sapiens e a jornada humana de forma diferente, para só então iniciar a revisão dos ambientes educacionais. A educação, ela tem que perder uma certa onipotência. Os educadores precisam ter de ver a educação como uma ciência isolada. A educação não é uma ciência isolada. O direito, a administração, a economia são subciências sociais. Primeiro você responde quem é o ser humano, como o ser humano avança na jornada humana, e só então você vai fazer uma discussão de, dentro dessa visão mais ampla do ser humano, como é que o direito, a administração, a educação, né, a economia podem ajudar os sapiens a viver melhor. Então são subciências. E aí o problema que os educadores têm, eles ficam tentando resolver, pensar nessa educação de futuro como uma ciência isolada. Não pode. A primeira coisa é rever a ciência social 1.0. E no epicentro da ciência social 1.0, dessa revisão que a gente precisa fazer, a gente precisa entender que algumas coisas não são compreendidas de maneira adequada, porque os fatos não estão mais rimando com as teorias. A gente precisa entender que nós vivemos uma demografia progressiva, nós temos mídias progressivas, a nossa sobrevivência é progressiva, o que gera uma complexidade progressiva. E a gente precisa, então, se adaptar nesses momentos de disrupções, como a gente está vivendo agora, com o surgimento de uma nova mídia, um outro modelo, mas bem diferente. É isso, o que vocês dizem? Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola,